Saudações, sou Carlos Oliveira e você está no canal Pergunte ao Carlão, canal aqui no YouTube, Pergunte ao Carlão. E hoje, no vídeo de hoje, eu quero tratar com você que me acompanha, você que me assiste, sobre um tema muito polêmico e muito pouco compreendido, tanto no meio religioso em si, nas igrejas por aí, bem como até mesmo nos ciclos mais acadêmicos, tanto da teologia como da filosofia. Eu convido você a acompanhar esse vídeo comigo, que nós iremos tratar sobre dupla predestinação. O que é, o que representa, como é apresentada e realmente existe esse negócio de dupla predestinação? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se já é inscrito no canal, acompanhe o vídeo, divulgue o vídeo, que com certeza vai trazer uma elucidação muito grande a você referente a esse tema. Muito bem. Antes da gente falar sobre o tema dupla predestinação, eu quero apresentar para você o meu sétimo livro, a minha sétima publicação, que está aqui, ó, Calvinismo e Arminianismo. Então, se você ainda não tem uma boa base sobre o que significa calvinismo, o que é arminianismo, o que representa essas confissões, podemos assim dizer, se você ainda não tem uma base para discutir sobre isso, se você ainda nem sabe, podemos assim dizer, qual caminho seguir, qual confissão adotar para você que já estuda, que já é um estudioso, lembrando que esse livro aqui é um livro de visão mais acadêmica do que devocional. Então, se você ainda tem muitas dúvidas, eu recomendo aqui ó, o meu sétimo livro, Calvinismo e Arminianismo, escrito aqui por mim, aqui é a minha foto aqui, ó, da editora Educação Cristã. Tá joia? Muito bem. Dupla predestinação. O que é dupla predestinação? A dupla predestinação é, digamos assim, um decreto que algumas pessoas colocam como decreto, principalmente os hipercalvinistas, onde estabelece que Deus, do mesmo modo que elegeu, que predestinou algumas pessoas para a glória, para a salvação, ele também predestinou algumas pessoas para o inferno ou para a condenação eterna. E isso é muito complicado dizer ou afirmar, porque isso vai contra aos atributos morais de Deus referente à sua própria teologia sistemática que nós aprendemos. Então, a dupla predestinação, ela é a doutrina ou a visão, digamos assim, que apresenta a tese onde, do mesmo modo que Deus estabeleceu, predestinou, elegeu pessoas para a salvação, ele também, do mesmo modo, predestinou, elegeu pessoas para a condenação. Porém, é muito complicado afirmar essa questão da dupla predestinação por um fator muito simples e que eu vou falar aqui para você. Nós temos que ter em mente que todas as ações de Deus, elas não seguem apenas uma questão de direcionamento cronológico ou ordem cronológica. Deus, na sua eterna sabedoria, ele também estabelece ou segue questões de ordem lógica. O que seria uma questão de ordem lógica? Todas as coisas, elas dependem de um fator principal. Por exemplo, os números. Os números, eles existem todos ao mesmo tempo. Por exemplo, o número 1, ele existe ao mesmo tempo que o número 9. O número 2, ele existe ao mesmo tempo que o número 2 milhões. Ou seja, eles existem de maneira simultâneas. Do mesmo modo que o 1 existe ao mesmo tempo que o 20, que o 40, que o menos 1, que o menos 10. Ou seja, os números, eles existem ao mesmo tempo. O que muda com relação aos números é que, embora eles existem ao mesmo tempo, eles seguem uma questão de ordem lógica. Por exemplo, para se chegar no 9, você tem que passar pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, ele segue uma ordem de existência lógica. O 1 nunca será primeiro do que o 0,
do mesmo modo que o 1 nunca vai vir depois que o número 2. Isso é uma questão de ordem lógica. O que isso significa para nós dizendo? Dentro de uma questão de princípio, qual foi a primeira ou o primeiro decreto de Deus? A criação. Deus cria o homem, Deus cria o mundo, Deus cria o universo. E diante desta primeira criação ou primeiro decreto de Deus, Deus estabelece Adão dentro do Éden ou no Éden, e juntamente com a sua companheira, Deus permitiu que ambos tivessem cometido o pecado, fazendo com que aí sim, desse momento em diante, o homem estivesse totalmente condenado. Por quê? Olha o que Deus ele estabelece para Adão e Eva. Olha, se vocês comerem do fruto que está em determinado lugar no jardim, certamente morrereis. Ou seja, o homem, quando ele cai, ele automaticamente se condena à perdição. Não é Deus que decretou, porque um decreto, ele precisa de uma ação direta de Deus. Uma ação direta de Deus não significa permissão de Deus. Uma coisa é permissão de Deus. Deus ele pode impedir, mas ele permite que determinada coisa aconteça. Outra coisa é um decreto de Deus, onde ele não depende, ou seja, ele é independente na sua ação. E o que aconteceu? Diante de uma permissão de Deus, Adão cai. E com isso, o homem se condena ao inferno. O homem, ele está se autocondenando quando ele negligencia a vontade de Deus. Em detrimento dessa questão, quando o homem, ele cai, ele se estabelece como um ser caído, porque a palavra de Deus nos diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E quem é esse homem? Adão. Do mesmo modo que por uma salvação, quem é esse um? Cristo. Ou seja, pelo fator do homem ter cometido o seu pecado, ele se condena ao inferno. Feito isso, aí sim surge uma outra questão de um outro decreto de Deus. É aquilo que eu falei, tudo segue uma ordem lógica. O primeiro decreto da criação, Deus cria o homem. O homem, pela sua ação, ele se corrompe por si só. E agora, com a corrupção do homem, Deus tem a questão de buscar o homem ou de trazer o homem de volta. E Deus aí sim estabelece ou decreta a eleição. A partir daí, Deus estabeleceu a eleição com a queda do homem. Dentro de uma ordem lógica de fatores, Deus ele vai em busca do homem na sua situação de pecador. E aí sim passa a surgir, digamos, a predestinação, quando Deus estabelece ou decreta a salvação ou a eleição do homem diante do seu estado pecaminoso. Por quê? Primeiro, nós não somos pelagianos, que entende que o homem no seu estado moral corrompido e caído tem capacidade de salvar-se. Nós não cremos assim. Nós cremos que quem salva e quem capacita o homem à salvação é Deus, que confere pelo dom da fé a salvação suficiente da sua alma, porque a salvação vem pela fé em Deus. E é Deus que dá a fé, Deus que planta a fé no homem. Então, Deus não estabeleceu predestinar homens ao inferno. Deus predestinou homens à salvação, porque nós já estávamos no inferno. Nós já estávamos corrompidos. Você entendeu a questão? A dupla predestinação é um equívoco teológico gigantesco. Nós cremos na eleição como calvinistas que somos, e claro, respeitamos outras confissões que pensam diferente, evidentemente, nós que somos do meio acadêmico, nós respeitamos as questões, só que também nós temos posicionamentos. Nós cremos na eleição, nós cremos que Deus predestinou homens para a salvação. Só que Deus não colocou nenhum homem no inferno. Jamais Deus colocaria um homem no inferno. A vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e da salvação. E é Ele que elege essas pessoas para a salvação. Compreenderam aí a questão?
Não tem esse negócio de dupla predestinação. A dupla predestinação é um equívoco. Não foi Deus que colocou homens no inferno, mas o homem, pelo pecado, pela queda, pela traição, ele mesmo se autocondenou. E Deus, com a queda do homem, decretou o princípio de eleição. Ou seja, Deus ele estabeleceu tirar o homem do inferno, porque o homem já no inferno estava. Eu vou ler para você aqui a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, que fala sobre os eternos decretos de Deus, no verso 5, que diz assim: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, preordenou todos os meios conduzentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder, por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Isso é o que diz a Confissão de Fé de Westminster. E o que significa a Confissão de Fé de Westminster? Significa tudo o que eu falei. O homem, veja só, assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, preordenou meios conduzentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, que achando-se caídos em Adão, ou seja, o homem já estava caído lá em Adão, o homem já estava moralmente caído, distante, morto para Deus. Ou seja, achando-se esses homens caídos, Deus, através de Cristo, por meio de Cristo, por razões de Cristo, operou no tempo de Cristo a justificação, a adoção, a santificação e a guarda pelo seu poder por meio da fé que salva. Ou seja, Deus predestinou homens para a salvação e não para o inferno. Essa teologia que diz que Deus predestinou homens ao inferno é uma confissão teológica predestinada, ou melhor dizendo, precipitada, e não tem nada a ver com o calvinismo. Isso é o que defende hipercalvinistas. Hipercalvinistas defendem essa ideia. Calvinistas, de fato, que são estudiosos da palavra de Deus, jamais cairiam numa doutrina precipitada. Então, fica aí para você sobre dupla predestinação. Você que não sabia, agora já está sabendo o que significa e sabe que Deus não predestinou ninguém ao inferno, porque nós já estávamos em Adão no inferno. Deus, ele decretou a predestinação para nos tirar do inferno e não para nos enviar para lá. Não tem como eu mandar você a um lugar que você já estava. Isso não existe, isso não é lógico. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários, deixa seu like, divulgue para outras pessoas. Vamos aí nos ajudar a crescer o canal. Adquira o nosso livro, tá aqui, ó, Calvinismo e Arminianismo, o meu 7º livro. É um livro grande, tá? Não é um livro pequenininho, não. Então você que gosta de estudar, tá aqui o livro, uma boa recomendação para você. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.